Quais as diferenças entre um analista, cientista e um engenheiro de dados? Vem comigo que nesse vídeo eu vou te contar um pouco mais sobre cada uma dessas profissões. Nesse vídeo eu vou responder uma das dúvidas que mais aparece na caixinha lá no Instagram, que é a diferença entre cada uma das principais profissões aí do mundo dos dados, né? O analista de dados, cientista de dados e o engenheiro de dados. É importante salientar, né, que cada uma dessas profissões é independente, cada um ali desenvolve uma tarefa relacionada ao ciclo de dados de uma empresa, mas que não tem nenhuma relação de evolução de uma para outra, né? Tem gente que acha que o cientista de dados é a evolução do analista de dados, né? Mas não é bem isso, né? Eles são independentes nesse sentido, são profissões, né? Cada um tem a sua progressão de carreira. Então a gente pode pensar na diferenciação desses profissionais pensando ali nas diferentes etapas de um ciclo de vida dos dados, né? Começando ali de como eles surgem, né? As empresas, elas possuem ali seus softwares, né? Suas aplicações, seus produtos que podem gerar dados e esses dados precisam estar armazenados em algum lugar, precisam ser geridos, né? E cuidados de alguma forma. E aí a gente começa, então, com o trabalho do engenheiro de dados, que é a figura mais relacionada a essa infraestrutura de dados, né? O engenheiro de dados é o que ele vai, digamos assim, construir a base para que os analistas e os cientistas tenham material, né? Tenham dados para que possam trabalhar. Não adianta nada uma empresa contratar um cientista de dados, um analista de dados, se ela não tiver dados para que eles possam trabalhar e fazer ali suas análises. O engenheiro de dados, ele é esse profissional que está mais relacionado a essa parte de infraestrutura e arquitetura de sistemas como banco de dados, data lakes, data warehouses, né, onde os dados vão ser processados e armazenados para que os outros profissionais consigam utilizar esses dados. O engenheiro de dados, então, ele tem essa forte atuação relacionada à programação, entender ali da estrutura de dados e também entender ali um pouco das aplicações, né, em nuvens, né, para armazenamento de dados. Então, esse conhecimento de cloud aí, muitas vezes é relacionado ao profissional de engenharia de dados. As principais ferramentas também, né, estão ali o Python, o próprio SQL, são importantes, né? Vocês vão ver aqui, tá quase que todos esses profissionais, por mais que a aplicação ali no dia a dia pode ser um pouquinho diferente, né? O jeito que um engenheiro de dados usa Python pode ser diferente do jeito que um cientista de dados vai usar Python. Então, a ferramenta em si, ela serve a diferentes fins, mas tem também aí na área da engenharia essa questão dos softwares, né, das clouds, e o engenheiro de dados tem que conhecer muito bem e tem que saber ali, de acordo com a necessidade de cada empresa, qual a melhor ferramenta, qual a melhor infraestrutura para atender a cada necessidade. Bom, então depois que a gente já tem esses dados armazenados e disponíveis, né, a gente consegue então atuar com as duas figuras dos dois outros profissionais, né, o analista e o cientista de dados. O analista de dados é um profissional que geralmente tem uma proximidade muito grande com o pessoal de negócios, né? Então é uma pessoa que tem esse conhecimento ali do produto ou do serviço. Pensando em grandes empresas, né? Ele tem um conhecimento mais aprofundado de uma área, né? Ou de um produto específico dentro daquela empresa, que justamente vai saber alinhar os conhecimentos de negócio com o conhecimento de dados, trazer insights, trazer respostas, utilizar os dados no dia a dia para trazer mais soluções, relatórios, visualizações usando os dados. O analista de dados, então, ele une, né, esse conhecimento de negócio com as ferramentas de dados, né, como storytelling, uma boa comunicação e todo esse conhecimento ali, digamos, mais técnico, relacionado justamente a coletar esses dados, fazer os tratamentos e gerar visões, os dashboards, relatórios, enfim, o que for necessário para que o pessoal de negócio consiga tomar decisões baseadas em dados. Então, algumas ferramentas aí que os analistas de dados usam são o SQL, né, principalmente para fazer essas consultas em bancos de dados, né? Tem casos aí de empresas que se usa ainda muito Excel, então eventualmente pode ter que ser utilizado aí como fonte de alguns dados. Ferramentas de visualização também, né, como o Power BI, Tableau,
enfim, N outras ferramentas disponíveis aí no mercado. E também partes ali de estatística descritiva, né, principalmente. Então, para fazer análises relacionadas ao desvio padrão, uma média, enfim, para ajudar ali a entender um pouco mais dos dados. E também o Python, dependendo aí das empresas, os analistas de dados usam para fazer essas análises. Importante salientar também que as análises feitas por um analista de dados são análises mais relacionadas ao status atual das coisas, né? Análises descritivas. O que está acontecendo, qual é o cenário atual, exemplo de vendas, quantos produtos foram vendidos nesse mês, qual é a relação histórica de vendas que a gente teve até o presente momento. Os analistas de dados, eles trazem essas visões a partir dos dados já existentes. E já entrando aí no cientista de dados, que também vai utilizar os dados já existentes de uma empresa, mas para fazer previsões futuras. O trabalho do cientista de dados, ele já está mais relacionado a usar os dados do passado para tentar entender e prever o que pode acontecer no futuro. Esse é o principal tipo de diferenciação ali entre um analista e um cientista de dados. E no caso do cientista de dados ali, isso envolve muito mais uma questão de machine learning, algoritmos, né, para prever qual vai ser o comportamento futuro baseado nos dados que se tem no presente. Um cientista de dados, então, ele vai usar muito mais as técnicas aí de estatística, de machine learning, para justamente criar esses algoritmos que também vão fortalecer aí as decisões de negócio baseado nos dados. O cientista de dados, então, também vai usar ali muito Python, SQL, principalmente ali a estatística, né, uma estatística mais avançada, para justamente criar esses modelos de machine learning e conseguir aí traduzir para uma equipe de negócio como esses modelos funcionam e quais os resultados, né, que eles trazem para o negócio. Existem também aqueles casos onde a linha que divide, né, cada uma dessas atuações pode ficar um pouco distorcida, né? Acaba tratando uma pessoa para ser analista de dados, por exemplo, mas ela também faz ali um pouquinho do trabalho de um engenheiro de dados, ou um cientista de dados faz ali um pouquinho do trabalho de um analista. Depende aí da maturidade de cada empresa, né? De forma geral, as empresas que já têm maior conhecimento, né, sobre dados, que já são mais data-driven, né, utilizam mais os dados na sua tomada de decisão, geralmente já conseguem diferenciar muito bem o que cada um dos profissionais faz e assim conseguem contratar da forma correta. É claro também que esses profissionais interagem muito bem entre si, né? Então você, como um analista de dados, de repente pode ter muito contato com um engenheiro de dados, entender se os dados que você precisa para uma análise estão disponíveis ou se não. Um cientista de dados, né, pode recorrer à ajuda e o conhecimento de negócio de um analista de dados, entender os requisitos ali na hora de construir um modelo. E, enfim, pessoal, esse vídeo foi um resumo aí, tentando explicar um pouquinho mais da atuação desses 3 profissionais da área de dados. E se você gostou do vídeo, já deixa seu like, compartilha e se inscreve no canal para ver mais vídeos relacionados à área de análise de dados.